Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um podcast, mais um bate-papo. Nós estamos aqui com um convidado e o André que trouxe esse convidado aí. É um prazer recebê-lo aqui. Nós o conhecemos aqui como Gego, né? O cara é da pesada ainda, não é? Ele vai falar. Sou não. Não é não? É o mestre aí no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Eu preciso aprender a falar esse Gil. negócio para depois aprender. Jiu-jitsu. Preciso aprender a falar para depois aprender as manhas, entendeu? Os Aprender a golpes falar lá. e fazer. Isso, preciso treinar. Prazerzão receber aqui, né? Que a gente vai ouvir um pouco da história dele, o que ele tem para nos dizer e como que ele chegou, né, nesse patamar aí no treino. E a gente tem certeza que vai ser muito interessante para nós esse bate-papo aí. Vai lá, André. Boa noite para todos. Prazer ter o mestre aí, Gego, com a gente. Emerson Gego, mais conhecido como Gego, né? E a gente vai conversar um pouquinho. Umas coisas muito interessantes aí que ele tem para falar. Aí no desenrolar aí, quem não conhece, vai ver aí que vai ser muito bom esse bate-papo. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição aí de vocês. Legal. Começa contando pra gente da sua história, né? Como que você entrou na arte marcial aí, como que iniciou, né? E a sua história de vida também, sua biografia. É interessante a gente ouvir. Bom, vamos começar então, já porque eu fui convidado como Gego, né, do Jiu-Jitsu. Eu morava em Ilha Comprida, isso na década de 90, finalzinho de 80, eu fui para lá morar lá. E lá como era uma cidade muito pequena, ainda é pequena, mas imagina, naquela época, acho que tinha uns 6 mil habitantes. E então, nós, que éramos adolescentes, todo mundo se conhecia, porque era uma escola só. E logo tinha, então a gente lá foi muito favorecido em prática esportiva, por ser praia, tudo. E surfava, gostava muito de surfar, a gente chegou até a competir no surf e tudo. E depois que eu comecei, eu sempre tive esse negócio de tomar a frente de algumas coisas. Porque eu competia, eu comecei a competir surf e eu via que era mal organizado os campeonatos. Aí eu comecei a parar de competir Pô, para organizar. vamos arrumar esse Não, negócio aqui. porque a maior parte das ondas era de manhã. Eles marcavam de manhã o campeonato, começava meio-dia. Então marcava para as 8, começava meio-dia. Pô, começava. A onda foi embora. Não, a maré subia, acabava as ondas. Lógico que é amador, tudo, mas já que prezava por esporte, então, mas aí comecei a tomar essas frentes, né? E nisso eu fui fazendo cada vez mais amizades lá. E na escola, a gente tinha um professor nosso lá de karatê, que ele foi morar na Ilha Comprida, o Judivan. Ele mora em Sorocaba, acho agora. E todo mundo foi fazer junto. E a gente treinava, praticava todo mundo junto, e todos os adolescentes iam junto. Então era muita gente treinando. Então tinha alguma coisa, ia todo mundo fazer. Porque aí, então eu juntava muita gente. E no nosso inverno lá era muito fraco, não tinha movimento nenhum, era só nós. No verão lotava de turista. E nessa que a gente fazia no inverno, a gente ia surfar, água gelada. E como todo mundo lutava, quando a gente surfava, não tinha roupa de borracha, era na bermuda, e camiseta, no inverno. É no bruto. Não, total. E a gente voltava pra dar uma esquentada, tirar uma lutinha. Então ficava trocando um pouco de luta, só um chutinho, aquecia de novo, passava o frio e ia surfar de novo. E nesse tempo chegou uma época que, acho que foi julho, eu tinha um amigo meu que estudava na minha classe, ele tinha vindo de São Paulo, e o meio-irmão dele, nada a ver os dois. Um é japonês, que é o Alisson, que era meu amigo da classe, e hoje meu grande amigo também, o Thiago Paladini, que era meio-irmão dele. Que o pai dele, do Thiago, casou com a mãe do Alisson. Eles cresceram juntos. Então eram irmãos. E a gente tava junto, e esse menino apareceu um dia lá. E pra nós, turista lá, né? Começamos a fazer o aquecimento, brincar, tava frio. E eu fazia karatê. Só que assim, eu mais batia do que apanhava. No karatê, era bom em karatê. E fui fazer uma lutinha com esse cara, eu tomei um cacete dele. Mas assim, tomei um cacete que eu não via a cor dele. Aí eu fiquei com raiva, vou bater nesse cara de verdade, né? Vamos de novo, fui de novo, ele me derrubou de novo e me deu um mata-leão. E eu não sabia que era isso.
Ele não me sufocando, eu não sabia o que fazer. Ele falou: se você der 3 tapinhas no chão, eu te solto. Ele me soltou. Opa, na hora. Aí Antes que fica roxo, né? ele achou que eu ia brigar com ele. Eu levantei assim: o que é isso que você fez? Ele: jiu-jitsu. Aí imagina você falar de jiu-jitsu em 94. Ninguém sabia que era jiu-jitsu. Você deve ter falado o quê? Lá, mas o que é isso, jiu-jitsu? Então, pouca gente sabia. No Rio era muito difundido. Em São Paulo estava um pouquinho mais já difundido, mas interior, lá no litoral mais Paulo do Ribeira, ninguém sabia o que era. E eu falei: cara, eu quero aprender. E ele ficou lá julho inteiro. Aí nesse julho inteiro, o mês inteiro, eu fiquei treinando com ele. Não tinha terminado, treinava na grama ou na areia da praia. Aí eu passei um mês com ele. Um mês. Eu, ele e o irmão dele treinando. E eu só apanhando os dois. Porque um era faixa branca, mas tinha treino, e o outro era faixa azul, o Thiago. E eu não era nada. E eu apanhando o mês inteiro dos caras. 2 treinos por dia apanhando deles. Só que teve uma coisa que me deixou curioso. Eu falei: peraí, eu treino um karatê lá, a gente sai na pancada, no treino, eu bato mais do que apanho. Só que eu vivo machucado. Dedo quebrado, costela machucada, mão machucada, canela para calejamento machucado. E eu apanhei um mês, eu não tô sem nenhum machucado. Foi ter alguma coisa errada. Apanhou com amor. Foi ter alguma coisa errada. Eu apanhei, não tô machucado. Tipo, eu posso treinar de novo? Aí eu peguei mais gosto. Aí esse irmão dele que morava lá ficou treinando comigo. Isso só foi me dando cada vez mais vontade de treinar. E comecei a treinar, a gente treinava todo dia, eu e ele, todo dia, só que não tinha onde treinar lá. Porque não existia academia lá. Aí foi quando eu peguei as malas sozinho e falei: mãe, tô indo embora, eu quero treinar jiu-jitsu. Você é maluco? Treinar jiu-jitsu? Fez as malas pra treinar jiu-jitsu. Treinar jiu-jitsu. Peguei e fui embora. Vim pra Sorocaba. Aí tinha aqui parentes, né? Eu fiquei morando. Repete o ano. Quando eu vim embora, 96. 96. Aí eu vim embora e fui pra academia. E naquela época já era um esporte muito... Imagina quanto era caro. Se hoje a gente fala R$100, R$150, a gente acha caro. Imagine em 95, 96, que o real era super valorizado. Sim. Era 1 por 1, acho, no dólar. Quase 1 por 1, né? Já tava um pouquinho, mas ainda era 1 e pouco, 1,30. Aí eu fui procurar academia em Sorocaba. Academias deram R$120, 2 treinos por semana naquela época. Que era novidade, jiu-jitsu. Só pra Playboy. Não, eu falei: como? Eu não consigo. Eu não tenho, mal tenho de morar aqui. Nossa, mas eu queria. Aí juntei os meus primos, tinha um monte de primos, e estamos treinando junto. Pra poder manter ativo. E nisso eu conheci uma pessoa em comum, que conhecia o mestre, meu professor. E me levou lá, eu comecei a conhecer ele, comecei a treinar com ele, que é o Toninho da Bandeirantes. Ele é mestre, faixa coral de judô, e 5º grau de jiu-jitsu, mas ainda para 6º. Tem tempo para 6º já. Aqui tá federação, mas tempo ele tem. Tanto que ele tem de preta o que eu tenho de vida. Ô, louco. Ele tem 45 anos de preta. De faixa preta, então imagina. Aí ele me deu essa oportunidade de treinar com ele, comecei a treinar com ele. E nisso eu fui, assim, como eu tinha muita gana, eu queria treinar todo dia, toda hora treinar, só que lá não tinha tempo não. Então eu treinava com ele, 2 vezes por semana, que tinha jiu-jitsu, 1 dia de judô, e eu comecei a buscar lugar para eu treinar. Tipo, com a galera, juntava a galera, vamos treinar. Só que hoje, se eu falar assim, vamos juntar uma galera para treinar, é fácil. Se eu falar, vamos treinar, tem uns 50 hoje para treinar, muito mais para treinar. E naquela época... Propagou o negócio. Não tinha naquela época. Foi quando eu comecei a juntar meus amigos. Aí comecei a trabalhar de inspetor numa escola. E lá tinha um espaço, colchonete de ginástica olímpica. Juntamos lá, falei com a diretora, falei: se dá tendo aqui pra molecada de graça, pode? Ela, pode. Porque naquela época não tinha ainda aquela escola da família, escola lá na periferia da Vila Aro, era a escola clássica Rosa do Almeida. Era muito violenta na época à noite. E eu comecei a juntar essa trupe violenta, treinar comigo. Calmou todo mundo. Começamos a treinar. Eu comecei a evoluir. E foi quando eu comecei a querer a competir. Aí peguei a faixa azul, tudo. Aí o Tami Sensei falou: ó, você quer treinar competição, você tem que procurar outro lugar.
Porque aqui ainda tá muito pouca, tem pouquíssima gente pra você treinar. Não vai dar pra você evoluir tão rápido, né? Do jeito que você quer. E na mesma época eu fiz um vestibular na faculdade e comecei a fazer faculdade. Fiz. Aí eu conheci na minha classe um cara que também fazia jiu-jitsu. Tinha 3 que faziam. Mas tinha um lá de Indaiatuba, Paraná. Ele falou, cara, você treina jiu-jitsu aqui em Sorocaba? Eu falei com ele, tudo. E ele falou, eu treino na Maromba. E naquela época a academia Maromba em Indaiatuba era a maior academia de jiu-jitsu do interior todo. Era uma academia gigante. Muito, muito forte assim no jiu-jitsu. E eu comecei a treinar uma vez por semana lá em Indaiatuba. Aí começou a minha peregrinação. Porque aí começou. Pensa comigo, eu morava no porão. Aí ou eu almoçava, já começou essa época já, ou almoçava ou jantava. Porque eu tinha que pagar a faculdade, comprar comida. Eu trocava a academia por limpeza, por trampo na academia. E como que ia pra Indaiatuba? Aí hoje tem aluno meu que fala assim, pô, ô sensei, eu moro na Vila Aro, ou Vila Hortência, e o treino na Zona Norte, é muito longe. Então eu vou contar o que é longe pra eles, pra quem não sabia. Eu tinha uns amigos meus que iam para Indaiatuba de carro, que tinham condições. Só que um morava em Tapetininga, o outro em Capão Bonito, e eles passavam por aqui e iam pra Indaiatuba. Eu falava, me dá uma carona? Tá, mas eu não vou entrar em Sorocaba te pegar, né? Então eu andava a Castelo inteira para ir até a rodovia do Açúcar, lá no comecinho, depois do pedágio, para me pegarem e eu ir para Indaiatuba. Era muita vontade, né? Eu andava 20 quilômetros só para ir treinar. Eu ia, treinava 2, 3 treinos e para vir embora. Aí eu pegava uma carona com outro amigo meu que morava em Itu, e de Itu era 1,50 o busão. Aí eu ia de Itu para Sorocaba de busão. Então já foi aí. E nessa época foi pesado, porque assim, como eu falei, pagar faculdade, trabalhar, eu cheguei a passar fome, por não ter como Bancar tudo, né? bancar tudo, e ser atleta, treinar. Eu ia daí me dar mais aula para poder compensar. Eu dava aula de ginástica, dava aula de musculação, dava aula de jiu-jitsu, dava aula do que fosse. Não tinha um veículo. Aí hoje minha esposa, né? A irmã dela tinha uma bicicleta. E ela me emprestou a bicicleta. Aí eu andava por dia 40 quilômetros de bicicleta para entre as aulas, faculdade. Condicionamento físico, né? Era só Tanto chegar e. que eu tinha 1 metro, tenho, né? 1,80 e 1,80 ainda. E eu pesava na época 60 quilos. 60. Aí você pensa, nossa, eu tava treinado? Não, tava seco. Era peso pena. Na época era pluma. Pena é 70, pra você ter uma ideia. É abaixo. Pena é 70. É abaixo. Tá quase no peso galo. Peso Eu galo acho que eu tô 58. nessa categoria aí, então. Então foi uma luta para eu chegar nessa etapa. Aí começou a crescer, aí aluno me procurar. Aí eu comecei a dar aula, aí montei uma aula lá, mesmo de azul. O professor me liberou para dar aula, de azul mesmo, dando aula, porque na época era muito escasso a aula. Então azul, na época, podia dar aula. Aí foi treinando mais alunos. Eu comecei a evoluir bastante como atleta. E quando eu voltei para Sorocaba, já era roxa. Aí meu professor daqui que me deu a marrom e a preta. E aí começou a desenvolver a equipe. Como tinha a nossa matriz, né, que era o mestre Toninho, e eu era uma filial. Só que a minha filial tinha filiais. Tanto que cresceu. Porque eu dava aula só e dava aula. Só que eu dava aula em Sorocaba, em 2 lugares. Em Votorantim, também. Então eu dava aula de jiu-jitsu em 3 lugares já. Tava crescendo muito. Chega uma hora e falou assim, você não quer montar sua equipe? Monte seu nome. Aí eu como assim? Ele falou, não, monte tua equipe. Que eu te ajudo. Eu te dou a federação, eu te dou tudo. E você vai, monta tua equipe. Foi quando eu montei. Porque ele viu que ele me cobrava que eu tinha que estudar, fazer faculdade. Aí eu me formei na faculdade, tudo. E comecei a criar. Aí começou a Geguti naquela época. Que foi a equipe. Você é formado em Educação física. educação física. Aí foi quando começou a desenrolar essa parte do jiu-jitsu. Ele começou a crescer, mas ainda era uma academia. A minha visão era academia, competição e tudo mais. Não tinha a visão que eu fui depois, no meio do caminho, adquirindo. E aí cresceu, aí fundei a equipe, e foi crescendo, e chegamos no que nós estamos hoje.
Então, naquela época, quando eu comecei, em Sorocaba, tinham 2 faixas pretas. O Toninho e o Machuço. 2. Hoje, só minha equipe, formado, tem 60 faixas pretas. Formou gente pra caramba. Só na minha equipe. Então, Mas- tem outras equipes, né? Mas já tem muitos anos de história, né? Tem o quê? Quase 30 anos de história? Só no jiu-jitsu? Isso, 25 anos. 25 anos. 25 anos. Desde o começo até agora, 25 anos. Porque eu conto assim. Por isso eu falei que o jiu-jitsu ele é apaixonante. Desse dia que eu apanhei, que eu não me machuquei, até hoje, eu nunca parei. Mesmo com lesão. Eu já torci o joelho, já quebrei minha face. O único acidente que eu tive no jiu-jitsu foi quebrar minha face, mas foi um acidente assim muito besta. Tem um faixa preta meu hoje. A gente lutando, eu raspei ele caiu em cima de mim. Eu que joguei eu joguei e ele caiu. Só que quebrou. Mas assim, lesão, eu tenho lesão de futebol. Torci o joelho no futebol. Esse caso aí foi só um acidente, é bem seguro e tal. Muito seguro, é raro. Assim, acontece acidente? Acontece porque Sim. é um esporte de luta, de contato. Tem acidentes? Tem. Mas é muito mais raro do que futebol. Hein, Sensei? E o jiu-jitsu ele desenvolve tanto que até a questão de lesão hoje em dia diminuiu muito, porque tem gente que pensa que é força e não é só força, né? Explica um pouco isso pra gente. Acontece? O que tinha muita lesão antigamente? Era a visão que nós tínhamos na época do que era a luta. Onde é que explodiu o jiu-jitsu? Lá em acho que 96, 97, 96. Eu peguei uma fita VHS. Naquela época não tinha VHS. Era Ultimate Fight 1. Hoje deve ser o quê? 300? Ah, 1. Royce Gracie é campeão. De kimono. Era uma luta com todo mundo. Cara, imagina você que é fã de Bruce Lee. Sei lá, quem mais naquela época tinha lutador? Acho que o Bruce Lee Era o top? o Van Damme depois. E você vê lá os caras trocando soco, chute, tudo. Bate soco na cara, volta, limpa o sangue, vem de novo. Aí você vai ver o MMA, o cara, pum, puf, um soco só. Como assim? E era lutas cruas, né, naquela época. Era jiu-jitsu contra boxe, contra kung fu, contra muay thai, contra wrestling. Então cada um representava a sua arte. Então nisso eu vi a vantagem que o jiu-jitsu tinha na época em cima das lutas cruas. E pelo Royce ser muito menor que os outros. Falei, cara, é fantástico, por isso que é apaixonante. Aí você não quer parar mais, porque é muito apaixonante. tem um vídeo dele que eu tava vendo esses dias, um cara de 250 quilos, se não me engano, né? E ele Que bom, ele deixou o cara vir por cima e deu a mão de vaca no cara. deu um monte de vaca no cara. Então, por que não dá lesão mais? E a nossa visão era essa. Os Greys, naquela época. Como não tinha internet, como que eu vou divulgar a minha academia? Eles inventaram o seguinte, vamos arrumar confusão. Então eles vão pegar o Valentão e vamos quebrar o Valentão. E enquanto eu lá brigando com o Valentão, você distribui cartão pra todo mundo. Eles faziam isso na praia. Eles iam na praia do Rio de Janeiro, sabiam quem era o Valentão da Redondeza, Procurava o cara. provocava o cara, marcava com ele, ele ia lá, aí mandava o menor da família pra brigar com ele. O cara vinha, vou macetar esse moleque. Um dos Gracie, agora me falha o nome dele. Ele fez isso nos Estados Unidos. O Rorion. O Rory. Ele que foi o primeiro. Ele fez morou em essa garagem lá. técnica ele fez nos Estados Unidos também, né? Eles levaram daqui. Assim, quando ele chegou lá, ele passou também nesse dado, porque ele morou em garagem. A questão do pegar o Valentão lá. Quando eles montaram a academia lá, eles iam nas academias. Foi a melhor propaganda. Tem um Então, vídeo. porque na época você não tinha como divulgar. Então o que eles faziam? Eles iam roubar o aluno do outro. Porque hoje a gente joga na internet, pessoas que não praticam nenhuma arte marcial, nos procuram como esporte. Naquela época, quem procurava luta era para lutar. Então o que eles faziam? Primeiro na praia. E quando começou essa fase, o que eles faziam? Então nós estamos aqui, nós estamos do jiu-jitsu. Tem uma academia de, sei lá, Hapkido, ali mais próximo, que tem bastante aluno. A gente ia lá, desafiava o professor na frente dos alunos. E se não brigasse, era covarde. Aí provocavam ele. E ele aceitava a luta. Porque quem vai lutar comigo? Aí mostrava um pequenininho, magrinho. Esse aqui. Ah, então manda ele. E começava a briga. Começava a briga. 2 juízes, um deles um aqui. Só pra não ter via de fato, né? Não ter perigo, mas
se moiu na pancada. E nisso, um dos irmãos com cartão aqui, ó. Os alunos do cara. E quando ele viu que o cara apanhava muito rápido de alguém da família Grace, muito aluno ia embora. Ele fazia isso em todas as academias. O Horion nos Estados Unidos, com certeza você viu esse vídeo. Ele desafiou um cara, ele foi na academia do cara e ele derrubou o cara não sei quantas vezes. Os alunos do cara tirou o Horion de cima do mestre deles. Tipo, o cara tá apanhando e tirava. Loucura, né? Então, aí essa cultura ficou emprenhada na galera, muito tempo. Aí surgiu os pit boy. Lembra do pit boy? Andava com pitbull, tinha que ter a orelha destruída e tinha que arrumar briga. Senão você não era da... Rio de Janeiro? Pit boy? Isso. Aí, mas essa cultura veio pra São Paulo. Então o jiu-jiteiro tinha esse perfil careca, orelha ao repolho, com pitbull do lado e arrumando briga. Tinha que arrumar briga. Muito professor fez isso. Ele mandava o aluno pra balada pra brigar e se apanhasse não pegava faixa. Então virou uma cultura isso daí. Ficou mal visto, né? É bem diferente, né? De hoje. Não tem nada a ver. E essa cultura veio pra academia. Então quem, por exemplo, chega lá um pastor que tem que pregar na frente de todo mundo. Você vai pregar do olho roxo? Com a orelha arrebentada? Nariz E torto? não dá pra falar que caiu no banheiro, né? Você não vai fazer isso. Vai ficar chato. O médico vai machucar a mão dele. Então quem que ficava lá? Quem queria aquilo ali. Então não desenvolvia. Por que machuca menos hoje? Porque hoje os professores estão com visão de escola, de negócio. Quem paga a academia, 95% é praticante. Atleta não paga a academia. E muito atleta, quando ele começa a ficar bom, ele acha que você que tem que pagar ele. Aí Tem que gerar o negócio. tinha uma época que eu achava assim, pô, vou perder o cara é bom. Hoje eu falo, meu irmão, tchau. Tá ruim pra você? Tchau. Sinto muito. Então, se a gente tiver lá, por exemplo, assim, o apóstolo Pedro, né? Era estouradão, esquentadão, já fervia logo. Aí, aí vem o apóstolo João, se colocasse os dois, então, o que define? É técnica ou é força? Porque aí vem Pedro estouradão, pá, e vem João tranquilo, vai lutar com o cara tranquilo. Se os dois têm a técnica, na teoria, quem que leva? Quem que vai tomar pau aí? No caso, se você se descontrola, você perde. Já jogou xadrez? Não. Faz uma experiência. Um dia que você for jogar xadrez, deixa a pessoa ali concentrada jogando com você e você não fica ali. Você tem que jogar o xadrez e ouvir um rock pauleiro ao mesmo tempo. E cantar. E voltar. Vai e volta. Pra você ver quem leva vantagem. Quem tá ali raciocinando 5, 6 movimentos à frente, ou você. Então você tem que estar muito, muito treinado para conseguir se controlar nisso. Ou jogar o xadrez com a sua esposa brigando com você aqui do lado. Seu filho aqui berrando, seu filho chorando. Sua cabeça não fica focada. Quando a gente tá nervoso, a gente se descontrola. E sem o controle mental, você não consegue executar os movimentos corretos. Para poder funcionar o jiu-jitsu, tem que ser técnico. O que eu pego na pé dos meus professores ensinar o golpe para os alunos. Técnica, nome, técnica e execução. Eles têm que saber isso aqui. E no final vai ter um quarto ponto que vai fazer a pessoa desistir, levar a pessoa à desistência, que é o ajuste. Então é muito técnico. Para você poder chegar no nível de perfeição. E quanto mais técnico você fica, mais calmo você fica. Porque assim, o que eu deixo bem claro para ele? Você entendeu, no caso do Pedro e João, por exemplo. Sabe a diferença de uma pessoa pacífica para uma pessoa inofensiva? Sabe a diferença? De um pacífico para uma pessoa inofensiva? É o seguinte, eu sou pacífico. Sabe por quê? Porque assim, ó. Só é pacífico a pessoa que é capaz de promover extrema violência e ainda assim não faz. Segura a onda. Quem que é inofensivo? Quem não é capaz de fazer extrema violência, aí fala que é pacifista. Mas é porque ela não consegue ter. Então ela é inofensiva. Uma criança inofensiva. Entendeu a diferença? Eu não gosto de luta porque eu sou pacifista. A pessoa tem medo. Ela é tão inofensiva
que ela tem medo de se mostrar, de se conhecer. E por isso que quem treina mais, menos briga. A pessoa que mais treina é a que menos É briga. uma maturidade. Né? É uma noção tão grande de... Controle, tudo. É uma noção tão grande do que você consegue fazer, que você começa a falar, puxa, o que brigar? Vem no trânsito, o cara fecha. Eu tô lá, o cara me fecha. Desculpa aí. E, sabe, você não começa mais estressar. Então tem mais a ver com técnica do que com força, né? Então, e foco e controle emocional até, Sim. né? Dessa maturidade. Para o cristão isso serve como ensinamento também, porque o cara escuta a pregação e não, e não muda o comportamento, às vezes lá na academia, porque é uma disciplina, né? Sim. Tem uma ética, tem um respeito muito grande, como que funciona? Existe uma filosofia do esporte, e no jiu-jitsu tem uma filosofia da hierarquia. E isso eu gosto de pegar para as crianças, principalmente, para depois eles crescerem com isso na cabeça. O legal do nosso esporte é que, assim, quanto mais velho no tatame, mais respeito você tem. Porque ó, quanto tempo você está lá dentro. É que nem a história do por que faixa preta. Isso é uma história, não vou falar que é o real, mas é uma história como eu aprendi. Não existe faixa azul, amarela, verde, roxa, marrom. Não existe. Só existe faixa branca e faixa preta. Porque quando surgiu essa história? O kimono em si é uma roupa japonesa. É uma roupa do dia a dia. Que eles colocavam por baixo, depois a roupa mais chique por cima. Então era o kimono. E os samurais, os guerreiros, quando iam pro combate, eles não sabiam se ia morrer ou se ia voltar. E se perdesse, eles se matavam. Né? Aí a desonra era tão grande que eles tinham que se matar, o Harakiri. Já que ele ia morrer, a mortalha dele tinha que ser uma roupa branca pura, porque era uma roupa virgem. Um kimono nunca usado. Então ele colocava o kimono por baixo da armadura. E amarrava uma faixa, que é a faixa eu cinto, para prender o kimono. Ele ia pro combate. Lutava. Voltava vitorioso. Então ele rolou pro chão, limpou sangue ali, rolou sangue nele, suor, chorou com os amigos. Então o suor, as lágrimas deles, a poeira do campo de batalha, impregnava na roupa e na faixa. Chegava em casa, tirava a armadura, o kimono ficava pro dia a dia, porque já foi usado, e a faixa sempre era a mesma. Então uma faixa branca, conforme o tempo você ia passando, ela ia sujando, ela ficava preta. Então não existe a faixa colorida foi criada pela federação para separar a competição, categorias de combate, para poder ter mais nível técnico mais próximo, para poder ter uma parte esportiva mais lúdica, ficar mais prazerosa de quem pratica, também tá lá. Senão estimula. Vai com preta, não tem nem graça daí, né? Para quem está competindo. É interessante isso aí. Sabia disso aí, André? Sabia da questão, eu ia falar. Hoje até tradição, né? O faixa branca não lavar a faixa, né? Não deixa lavar. Pra ver se fica preta? Nenhuma faixa. Né? Nenhuma faixa você lava. Nem branca, nem azul, nem roxo, nem marrom, nem preta. Você lava o kimono. O kimono lava todo dia, se possível. A faixa só deixa dar uma secadinha a lá. faixa não. O André treina com vocês. Isso. Treina com eles. Tem quanto tempo? Eu treino com o professor Plínio, né? Que é um discípulo aluno dele, do... né? Sim, formado desde a faixa branca, né? Isso. Ele é preta segundo grau. Então eu treino com ele porque ele dá as aulas de manhã e eu treino de manhã. Legal. Quais são as dificuldades Tem muita desistência? Quais são as dificuldades do começo, do início? Então, quando a academia cuidava das pessoas como todo mundo era atleta, tinha muito mais desistência. Muito, mas muito mais. Na nossa escola, como a gente tem uma metodologia de ensino voltada para as pessoas que não são atletas, mas querem qualidade de vida, quer uma defesa pessoal, quer um desestresse, Emagrecer. quer saúde, quer emagrecer, quer manter a alta imunidade, porque você está bem ativo, quer dormir bem, porque depois de um treino, nossa, você descarrega, chega em casa, está desestressado. Então tem muito menos resistência hoje. Porque antes, que eu te falei, começa a treinar, aí você machuca a orelha, machuca o dedo, machuca a mão, machuca a perna, machuca o ombro, toma uma chave, desiste. Porque eu não quero competir.
eu quero treinar, eu quero estar aqui, eu gosto desse ambiente, eu quero treinar, mas eu sou professor, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou pastor, eu não posso estar lá 3 vezes por dia para ter o nível dessa galera. Então eu preciso desistir. Porque todo mundo voltava o treino para isso. Hoje, a escola que trabalha da maneira que a gente trabalha tem bem menos resistência. Às vezes a gente para por... Estava em off aqui. Opções. Eu tenho esse dinheiro, esse tempo, só que eu não vou investir agora nesse esporte, porque não é a minha prioridade. Então eu vou caminhar como esporte, mas eu vou investir esse dinheiro, sei lá, numa escola, numa faculdade, ou no meu filho, ou num carro novo, não sei. Aí é a opção em cada um. Mas quando você começa e vê a sua evolução, é difícil você parar. Você vai para assim, se afasta um mês, mas depois você volta de novo, porque você quer estar ali, porque você lembra da evolução que você estava tendo. Então, na nossa escola, graças a Deus, assim, a desistência do esporte é bem baixa. O que agrega, além do... Você vai aprender os golpes e tudo mais e tal, mas o que agrega na vida, além da arte, né? O que traz a mais? Que as pessoas às vezes não conhecem, ou quem ainda não começou a treinar, eu nunca treinei, por exemplo, assim. É para despertar o interesse. Porque Tem aula, a aula lá, a primeira eles dão gratuita, viu? Não vai porque não quer. Isso é para pegar o aluno. E quem Legal. vai fazer a gratuita, geralmente, é porque... Fala aí, mestre. Tem aquelas brincadeiras, né? Agarrar homem, né? Um dia eu brinquei eu tenho um colega que ele faz boxe, né? E um dia ele foi brincar comigo, né? Ele falou assim, fui lá pra agarrar homem. Eu falei, que você faz boxe, né? Eu falei, vamos fazer um peguinha comigo aqui? Aí não quis, não. Então ele sabe. Ele sabe, né? Técnica, não, porque assim, Continue. pode ser que quem é leigo, por exemplo, assim, o cara ainda tem aquela mentalidade, hoje é menos, igual você falou, né, de briga, o cara quer aprender. Olha, foi difícil quebrar esse né, hoje é mais esporte, é mais consciente e tudo mais. Tanto que, eu quero chegar nesse ponto depois, de quando nós comecei a fazer projeto social, a dificuldade que foi com as igrejas de receber o jiu-jitsu, porque ainda tinha essa mentalidade. A gente tem plano, né? A gente até conversa, né? Sim. De implantar aqui. Vocês vão ver como é excelente esse negócio. Esse projeto é excelente. A gente tem vontade de colocar, eu acho uma boa. Vamos chegar nesse assunto então, porque só para a filosofia do nosso esporte, que eu acho um dos melhores esportes para criança, por exemplo. Que nem eu te falei, quanto mais velho no tatame, mais respeito você tem lá dentro. Só que lá é uma área totalmente plana. Ninguém fica mais elevado que o outro. E a roupa é igual. Não tem pódio e tal? Não tem. Então, se entrar um juiz, um advogado, se entrar um pastor, se entrar um médico, se entrar o presidente, se entrar um rei, todo mundo é igual. E se o rei for branca, e o outro aluno que é o gari for faixa roxa, o rei tem que ir lá e prestar cumprimento para o faixa roxa. Tem o respeito. Porque é mais velho no tatame. E o que eu falo para as crianças? Sabe essa nossa hierarquia aqui dentro? Na sua casa, quem que é o faixa preta lá? É o papai, é a mamãe, é o vovô, é a vovó. Então o mesmo respeito que vocês têm Isso aqui... ajuda a educar as crianças, não? Eu uso muito isso. Na nossa aula de criança, eu uso muito isso. Que nem lá no colégio eu dou aula, por ano, eu acho que eu dou aula aí para uns 200, 300 alunos, crianças. Do jardim da infância ao 5º ano. Então é muita criança. E eu pego no pé deles com isso. Então, por quê? No nosso tempo... Você tá quantos anos, pastor? Eu tenho 40. Então, eu sou mais velho que você, 45. Tá arredondando pra baixo por quê? Eu tenho Que nada, meu. É 40? Eu tenho Não, 41 a semana que vem. Então, eu tenho 45. Já? Eu tenho 45. E no meu tempo, assim, pra deixar um ambiente onde estavam meus avós, meus pais, eu tinha que ter licença. Posso deixar o espaço? Dois adultos conversando, a gente não podia entrar no meio da conversa. O pau quebrava já. Hoje em dia as crianças atravessam a conversa, pulam em cima da mãe, dá tapa na cara do pai, no meio da conversa, não tá nem aí. Você sabia que no jiu-jitsu tem pai que leva a criança pro jiu-jitsu e fala assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho, tó. Entrega pro mestre. Dá no colo do mestre e fala, bem por aí, né? Só, aí, deixa bem claro. Aí se o moleque for meio desaforado, já dá um pau Não, nele e fala, fica quieto aí. Por que ele faz isso? Porque ele se sente seguro
Porque tem a proteção que os pais estão fazendo errado. Então uma coisa que eu não deixo mais é os pais ficarem no ambiente da aula. Ah, isso aqui tá ruim? Ah, mas eu vou esperar aqui. Não, não, não. Você vai esperar lá embaixo. Lá na recepção, Lá né? embaixo. Por quê? Porque aqui agora é nosso. Legal, hein? Aqui é nosso. Senão a criança, ela corre pro pai qualquer Exato. coisa, Ela né? começa a correr. Aí começa a treinar com a gente, ela começa a se enquadrar no grupo. O grupo é organizado, respeita a fila, pede licença para entrar, para sair, para tomar água, para fazer qualquer coisa. O professor começa a falar, ele senta e fica quieto. Nós, professores de escola, sabemos o quanto é difícil isso. Hoje nem Muito porque até os pais, às vezes, atrapalham se o professor interferir em alguma muito. Então, coisa. dá essa ajuda para a família. E chega um momento que a criança começa a ter o prazer de estar ali, naquele ambiente. Aí o pai e a mãe começam a poder negociar. Ah, você está aprontando? Vou falar pro teu professor de jiu-jitsu. Não, porque ele sabe que se ele for e o pai e a mãe reclamar pra gente, lá ele tem punição. E é algo que ele já tá gostando e Exato. tal. Aí ele não quer perder o que ele gosta. O que muitos fazemos hoje? Vou tirar seu celular. Não é o que a gente faz hoje? Porque eles gostam do celular. Sim. Então por que não fazer isso num ambiente saudável? Colocar ele numa academia. Então agrega, traz muito mais coisa do que simplesmente a arte, os golpes. E é excelente, porque hoje você pega uma criança aí de 1 ano, 2 anos, se você tiver com o celular na frente dela, ela não vai saber mexer, mas o que ela vai fazer assim com o dedinho já tá. Já. Então, Então ali não tem o celular, né? tem todo esse trabalho que a gente desenvolve em cima disso aí. Legal que meus professores, a maioria que ficou bem próximo a mim muito tempo, Plínio, Alexandre, o Danilo, hoje o Jonathan, o Cleiton, vou falar todos os nomes, que são muitos, eu falei, são 60. Mas quem ficou sempre próximo a mim, conseguiu absorver essa parte de aula para criança. Então eles entendem essa parte de lúdica, didática, e trabalhar com a criança. E aí, voltando ao papo das igrejas, da fama do jiu-jitsu, tanto que observem isso. Quase 100% das escolas particulares têm judô para criança. Não é verdade? Isso. Judô. Aí eu te pergunto agora, vocês vão divulgar isso aqui, os meus amigos judocas vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar. Quantas academias de judô tem na cidade de Sorocaba? Que é uma cidade de 700 mil habitantes. Quantas tem? Poucas. Faço a mínima ideia. Né? Academias. Não estou falando clube. Escola, Assim, tem academia. aula em escola, tem aula em clube. Eu falei poucas porque eu não Eu estou conheço, falando assim. de judô, academia de judô. Vou falar uma que eu conheço, a do Toninho, que é a academia de judô. Uhum. Sim. Tem outros meninos que Você não tá falando de projeto social, Não, nada, academia. projeto social, clube. Não, Sim. isso aí não estou contando. Estou contando somente academia. com a academia. Se todas as escolas criam alunos do pré-jardim até o quinto fazendo judô, por que não viram alunos? Por que não viram clientes pro judô? Não tem alguma coisa errada? Sim. Tem alguma coisa errada. Aí eu te pergunto, jiu-jitsu. Quando academia de porta aberta, mesmo com a pandemia, tem em Sorocaba. Se eu te falar que equipe, tem mais de 15. Bandeira, tem mais de 15. Sim. Então imagina quantas portas abertas tem. Qual que é a diferença? A E pedagogia. isso gera o quê? Tem academia, que é, vamos supor, na Avenida Ipanema, do Guego é o CT ali. Isso. Mas aí ele tem as filiais. Isso, tem a matriz Aí nossa, já pode tem contar com uma academia, né? a academia. Eu não tô nem contando com nossos projetos sociais. Que eu tenho um montão de projeto social. Então, por exemplo, tem na igreja aqui. A gente monta aqui. Tem fora do país também, né? Eu tenho. Tem Depois você... Tem Fala aí. Estados Unidos, Portugal, África, Japão também. Não, e Paraguai. Eu não conto o social, porque o social é diferente da academia. A academia tem que cobrar o aluno, mensalidade. É diferente você manter uma academia aberta e você manter um social. Social é de graça. Se tiver 5 alunos, tá aberto. 100 alunos, tá aberto. Academia com 3 alunos, você fecha. Sim. Quebra. Né? Não, Então- não mantém. Porque o jiu-jitsu é muito mais fácil para criança. E olha que o judô, quando o Jigoro Kano criou, era para ser somente para a escola. Ele não queria que fosse marcial, que fosse para a Olimpíada. Ele queria que fosse para as escolas.
Mas aí foi ter uma outra história. E quando começou, aí isso em 2000, faz 10 anos, 2011 mais ou menos, 2011, foi 2011, 2010, eu me converti. Aí eu conheci já tive muito aluno cristão que, quando a gente ia para os campeonatos, imagina, bom, você já deve saber disso, mas imagina você entrar no ônibus, Depois ele vai fazer o grito de guerra pra você ver como que é legal. aí a gente no ônibus, indo para uma competição, saía de Sorocaba e ia para Ribeirão Preto. Então imagina você fazendo 4, 5 horas de viagem no busão, 2 alunos lá, que era cristão, evangélico, pregando pra gente no busão. Cara, como você é chato, moleque, cala a boca. Pô, cala a boca, chato. A gente não aguentava. Era corajoso, hein? Ô, cara. Mas tem isso, mas Podia apanhar, né? Verdade. mas era molecada, imagina, eu tinha acabado de pegar a marcha preta. Vou dar um mata-leão em você não para de falar. Os caras não tinham vergonha. Foi até, essa época que a gente viajava era até antes, porque eu acho que foi em 2006, mais ou menos, eu era faixa marrom ainda. Até um pouco antes, 2005. Aí eu peguei a faixa preta, eu comecei, eu tava no meu auge de competição, tinha sido campeão brasileiro, tudo da CBJJE, e comecei a buscar outros postos locais, eu tinha já umas 3 portas de academia aberta dando aula, e conheci um pessoal tinha um aluno meu que dava aula na escola, e o pai dele era pastor. Ele me convidou, vamos lá um dia, lá fazer um treino lá, visitar. Aí eu comecei a visitar uma vez, visitar 2, aí eu gostei da igreja, fui lá, aí o Espírito Santo me chamou. Você foi fazer o treino na igreja? Ainda não, eu fui Ah, visitar tá. a igreja. Tá, entendi. Só que o filho do pastor é meu aluno. Ele competia direto, tudo. E tanto que ele, às vezes, ia competir escondido. Porque na época anterior, ele era de uma igreja que proibia Mais fechado. o esporte. Aí o pai dele fundou uma igreja, então ele estava mais tranquilo. Fui lá, mas me tocou, e eu fiquei tão incomodado de ficar parado, né, ali sentado, que eu falei, Deus, veja o que o senhor quer que eu faça, eu faço. E um dia eu sonhei de dar aula na. Aí eu falei, o que você acha, cara? Ah, vou falar com meu pai lá. Aí falamos com ele, falou, pô, legal, porque a igreja dele não tinha criança, não tinha jovem. Uma igreja mais envelhecida. Falei, e se a gente montar um treino aqui, de graça, só para criança e adolescente? Falei, ó, faz aí. Quando você quer fazer? Ah, tal horário, tal dia. Só que lá não tinha tatame na época. E eu morava em Sorocaba. Na época eu tinha um Megane mais antigo. Aí eu colocava, imagina João Leme dos Santos, sem duplicação, eu indo de Sorocaba pra lá com 40 placas de tatame no carro, eu ia dirigindo assim, ó, tatame nas minhas costas. Botava o carro inteiro de tatame. Ia lá, montava, dava aula e vinha embora. Começou ali. Então, começou primeiro dia, 3 crianças. Aí um avisou o outro no bairro ali. Segunda semana já tinha 15. Eu sei que no 4º mês tinha 150 entre crianças e jovens na igreja, que não tinha jovem. E qual que era a pegada? Era usar o jiu-jitsu como estratégia de atração. Eu não vou na igreja, tá maluco? Vou fazer o que lá, meu? Não, vamos treinar jiu-jitsu. Então eles iam. E treinavam com a gente deixava eles à vontade, fazia um treino, dava risada. Quando terminava, a gente sentava em círculo e lia uma palavra para eles. Então vinha o pastor, ou vinha o missionário, ou vinha alguém, o evangelista, e dava uma palavrinha leve, fazia uma oração, acabava. E assim foi indo. E Deus foi e falou, não, agora é isso que eu quero que você faça. Foi, então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Aí de lá fomos para a Bola de Neve. Então tinha lá, Essa que você tá falando a princípio que você converteu, qual igreja que é? era a igreja missionária, lá de Salto Pirapora. Hoje eu não sei se ela tá aberta ainda, mas um dos filhos desse pastor fundou outra, que é o Comunidade do Reino. Também enorme, tá gigante a igreja lá hoje. E o pastor de lá é meu aluno, faixa roxa, é Emanuel. Aí, Sim, o Emanuel. é isso. Aí foi crescendo, aí Bola de Neve, um aluno meu também foi dar aula lá. Daqui a pouco começou, aí tinha um outro amigo meu, que era pastor presbiteriano, Jardim São Paulo. Ele fazia Kung Fu e Jiu-Jitsu, ele era meu aluno. Eu falei, vamos levar lá pra igreja? Ele era pastor, eu falei, vamos. Só deixa eu falar lá primeiro com turma, vamos ver como é que vai fazer. Aí ele apresentou,
gostou da ideia, começamos lá. Então já abrimos a primeira porta numa igreja tradicional. Aí começou, pô, se eles estão, pô, o que é isso aí? Aí entramos em outra, presbiteriana, que era do Magnólias, que era outro pastor também, que foi meu aluno, que hoje é faixa preta também meu. E foi daqui a pouco lá, daqui a pouco na igreja presbiteriana central, daqui a pouco na católica, ali perto da pequena Magnólias. A presbiteriana era do lado da católica. Era assim, bem perto. E começou muita criança que fazia catecismo subir lá para Magnólias, da igreja presbiteriana, Aí teve que fazer uma parceria lá. fazer aula. E começou, aí teve aquele troca pastor, troca conselho. Ah, nós vamos cortar o projeto. Eu falei, como não? Vamos parar o projeto, porque é muito gasto pra gente. Mas tá bom. Nesse momento, a católica tinha nos convidado. Nós pegamos o tatame daqui, colocamos aqui. O povo fez aqui, ó. Veio pra cá. O que faltou, no caso? Estratégia da igreja. Se a criança está aí treinando, tem pai lá, não tem? Pouca nossa estratégia a gente sempre usava. Enquanto as crianças estão treinando, os pais que estão ali visitando, esperando a criança, tem que ser atendido. Vai lá, conversa com o pai, leva um cafezinho, um bolinho de chuva, troca uma ideia, sente se tem alguma carência, necessidade, se frequenta alguma igreja. Certo. E ele começa a estratégia. Então, a estratégia era essa. Nós atraíamos as pessoas e toda a comunidade que tinha que envolver para poder desenvolver. E nisso foi crescendo. Crescendo. Chegamos a ter aqui na região, só em igreja, acho que tinha umas 12. Tudo ao mesmo tempo funcionando. Foi quando Nova Contusão, lá era Batista. Batista Central Park. Né? Isso. Aí tinha Era legal o projeto lá, hein? Aí você andava um pouquinho até o Jardim São Marcos, tinha na igreja presbiteriana. Eu morei no São Marcos. Independente. Tinha. Não, era o Gilson lá. Gilson, isso mesmo. Fiz com ele também. Então, você viu? Quando eu não ia na Central, que na Central fazia sábado de manhã. Isso. Ou à tarde. E tinha Sábado à tarde. Aí no Gilson era 2 dias à noite. à noite eu ia. Aí aproveitava cresceu os dois projetos sociais. A igreja, que entendeu. A comunidade, que entendeu. E usou aquilo ali como estratégia, desenvolveu. Gerou muita criança para o grupo de jovens e a família. Os pais, avós que tinham problema. A gente fazia reunião depois de pais e tinha os relatos. Nossa, meu filho mudou muito na escola, melhorou, parou de brigar na rua, essa mudança de comportamento. Então aí cresceu muito. Aí foi quando deu esse boom. Que a Gigo Team, aí deu na mão, deixou na mão de Deus, cara. Aí vem o crescimento. Porque enquanto era academia, era só eu dando aula. Então eu tinha 3, 4 portas abertas e eu me matando da aula. Virava em todo lugar para dar aula. Quando eu entreguei na mão de Deus, comecei a fazer com Deus, né? Com estratégia para levar a palavra de Deus, levar o evangelho. Pum! Aí foi quando expandiu. O projeto para criança é excepcional, né? Igual às vezes a gente na igreja, vamos por Dia dos Pais. Aí ensaia as crianças lá para cantar uma musiquinha e o pai às vezes manda a criança para a igreja e não vem, né? Aí fala, pai, hoje eu vou cantar lá à noite. Traz a pessoa, os pais começam a frequentar a igreja, muda de vida, né? Às vezes pais alcoólatras, pais viciados ou algum outro problema e começa a ser sarado. Então eu acho muito bom os projetos sociais na igreja. São estratégias, né, que funcionam porque acaba atingindo a família toda, né? Você ajuda na educação da criança, Sim. oferece algo para a criança, né? E acaba alcançando os pais também, que acaba sendo alcançado Porque pelo evangelho. É uma estratégia de um caminho inverso, né? Porque geralmente, tradicionalmente, quem que vai para a igreja? Os pais, e aí ele arrasta os filhos junto. E o filho, quando é bem atendido, tem um local para atender, ele pega gosto e ele fica. Mas quando é o contrário, é muito mais forte. Porque é a criança que arrasta os pais para a igreja. Mas essa realidade já mudou, porque antes os pais, a gente vai para tal lugar. E os pais mandavam, as crianças acompanhavam e ponto. Exatamente. Aquela cultura que a gente já... Né? Então, assim, hoje as crianças é que escolhem. Então, talvez entre um pouco dessa questão da educação, da disciplina, mas assim,
os pais estão tão preocupados com os filhos em salvá-los das drogas, da violência, da prostituição e tudo mais, que onde os filhos querem ficar, os pais ficam. Então, hoje, quem está determinando o lugar é mais os filhos do que os pais. Ah, eu gostei dessa igreja, gostei deste lugar aqui, os pais ficam ali por se preocupar com os filhos. Então, é o caminho que já vem acontecendo há um tempo já, né? Uma inversão de caminho. É. Muito bom. Com relação à competição aí, já competiu? Como que é? Eu adorava competir desde tudo. Eu já competi, como eu te falei, ele é comprido, a gente tinha muito essa área esportiva muito vasta lá, né? Então eu já competi surf, eu já competi aqui, né, jogava rolemã, eu já fui da seleção dele comprida de handball, já competi futebol, competi, aí quando eu comecei jiu-jitsu, foquei no jiu-jitsu. Já competi paulista, brasileiro, mundial, tudo. O meu maior título do jiu-jitsu é sul-americano, que foi em... A cabeça não tá lembrando mais, mas foi em 2000... Já era preta, 2008, 2009, mais ou menos. Mas também fui campeão do circuito brasileiro, que é da CBJJE, que fazia uma final estadual de todos os campeões, aí tinha a final, né? Aí eu fui lá campeão. Foi até onde surgiu a nossa logomarca, foi quando tinha outras equipes que faziam outros símbolos, a gente queria uma logomarca nossa, nova. Nesse dia estava tão empolgado com a vitória que surgiu a logomarca nova. Mas quando eu percebi que se eu focasse na minha vida de atleta naquela época, eu não conseguiria ter aluno. Porque eu teria que focar muito em mim. Demanda muito tempo. Muito em mim. E não ia conseguir demandar atenção para a academia, para formar uma escola. E então eu comecei a optar, falei, não, eu não tenho mais tanta, já estava com 30 e poucos anos, falei, não estou com tanta mais ansiedade de chegar tão longe em competição, mas eu quero formar campeão. Foi quando eu comecei a focar mais em academia, em aluno. E nada aí, tá com 60 faixa preta. 60 faixas pretas. Formados por mim. Ali, na minha opinião, é 60 medalha Os caras são que você ganhou, né? Sim, pra mim é melhor 60 troféus. Fora as vidas que mudaram. Estamos falando da preta, né? Mas eu tenho certeza que pra você não importa que é o preta, mas Não. o roxo que ele formou, o azul que ele formou. O nome da academia é esse? É Gego? É Gego Jiu-Jitsu Team. Só que é Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que a gente tem um B. É Gego Brazilian Jiu-Jitsu Team. Que é a equipe de jiu-jitsu brasileiro. Aí eu tô mudando o nome pra Escola de Jiu-Jitsu Brasileiro Gego Team. Que daí é uma escola. A gente tem que formar uma escola. Tem que ensinar como uma escola. Era academia porque a gente formava lutador. Não, agora a gente não quer mais formar lutador. Vai acontecer o lutador. Nós queremos fazer cidadão. Ajudar a criação da molecada. Desenvolver pessoas. Adultos melhores. Porque muitos adultos entram com dificuldades e saem de lá melhores. Tem um projeto pra introduzir como matéria o jiu-jitsu nas escolas, não tem? Tá no Senado já. Já Tem tá no Senado, né? Tem um projeto no Senado que ele seria introduzir o jiu-jitsu em na grade de todas as escolas públicas do Brasil. Que é um esporte brasileiro. Tanto estadual quanto municipal. É o vindo do MEC. Vindo do MEC, até as particulares acabam também mudando. O que eu te falei? Falam judô. Pode ser judô. Por que o judô vai? Por que o taekwondo vai? Porque é olímpico. Então tem aquela visão glamurosa da Olimpíada. Ah, tem aula de karatê lá na escola. Mas é olímpico. Então, O jiu-jitsu já tá sendo, vamos dizer assim, brigado pra ser olímpico? Como que é? Já tem algum projeto? tinha uma época que a galera queria muito colocar o jiu-jitsu na Olimpíada. Só que vendo o que acontece com o esporte depois que ele vira olímpico, porque ele passa a ter dono. A modalidade passa a ter dono. É só você ver todas as modalidades do mundo, judô, atletismo, basquete, chega uma hora que dá um racha e surge uma liga. É tipo a FIFA, assim. Mesma coisa. Passa a ter dono. Aí aqueles donos querem ditar as normas. Então o jiu-jitsu primeiro queria muito entrar na Olimpíada. Eu te falo, hein? Quantas medalhas de ouro nós temos hoje? 7 de ouro? Até hoje teve mais 2, né?
7 de ouro, né? Eu ganhei meu futebol hoje, hein? É, hoje. 7 de ouro, não foi isso? No jiu-jitsu, nós teríamos, entre só faixa preta, 9, 10 categorias. Seria galo, pluma, pena, leve, médio, meio pesado, pesado, pesadíssimo, não, sobre pesado, pesadíssimo e absoluto. Que seriam todos os pesos. 10 categorias. 10 masculino e 10 feminino. Se eu te falar que o Brasil teria 18 medalhas de ouro. 18 de ouro. Só no jiu-jitsu. O Brasil tá no. É o auge. Assim, é o melhor. Mas a origem não é brasileira, né? O jiu-jitsu em si, ele vem do Japão. Só que ele desenvolveu mais a parte de chão, o jiu-jitsu esportivo que é hoje, ele foi criado no Brasil. Porque ele veio de uma forma... legal. Por isso que quando se fala jiu-jitsu brasileiro, ele tem muito peso, muita força. Porque assim, ele veio como jiu-jitsu do Japão, que era uma arte do Japão, que é do judô, da Kozen e tudo mais. Mas quando ele veio pro Brasil, aí a família Gracie e outros mestres daqui do Brasil, eles focaram muito mais na parte de solo, né? Que é a parte de Neuazaki, a luta de chão. Então, desfigurou o que era, como é hoje o judô, muito mais parte de cima, de queda, né? Que é o mais visível, mais plástico. Por isso que o povo gosta do judô, de assistir. Porque ele é plástico, você sabe quando acaba. Derrubou, sabe que derrubou. O jiu-jitsu é um xadrez de corpo. E você vê os caras lá enrolado, é difícil de entender o que está acontecendo. Então, por isso que entrando nas escolas, começa todo mundo a ter visão de como funciona, de quais são as regras, e vai dar um boom tão grande. Vai ser um esporte, eu acho que vai ser um esporte, vai ser difícil passar o futebol, né? Só que para jogar futebol, o que você precisa? Para jogar futebol, você precisa de uma bola e de um lugar para jogar. No nosso tempo, tinha rua, a travinha. Hoje em dia não dá. Você deixa seu filho na rua, jogar travinha? Não dá. Não dá. Mas, Outros tempos. jiu-jitsu. Vai me dizer que você nunca brigou de lutinha com seus irmãos, parente, com primo? Você não brinca? Aonde você brincava? No chão, na cama, qualquer lugar. Então, o jiu-jitsu em si, mesmo sem kimono, qualquer lugar você faz. Praça, na grama, na praia, qualquer lugar. Não vai ter restrição. Na pra praia praticar. deve ser gostoso, né? Nossa, Pode jogar areia no olho, come assim, areia. né? Não tem aonde. Tá Mais acessível. Não tem onde você não tem por que não praticar. Então vai ser um esporte, vai dar um boom muito grande. Quando ele entrar na escola, vai aumentar a autoestima do brasileiro. Vocês vão ver, vai ser uma geração, quando começar a fazer jiu-jitsu nas escolas, uma geração depois, nós vamos ter um brasileiro muito diferente. Nós teremos um brasileiro com autoestima muito elevada. Uma das coisas que mais mudam nas crianças que fazem jiu-jitsu é a autoestima. Ela se sente mais segura. Muito mais segura. Sabe esse problema de nossos filhos quererem pertencer a um grupo? Então, se o grupo fuma, ele fuma. Se o grupo bebe, ele bebe. Se o grupo rapa a cabeça, ele rapa a cabeça. Se é cabelo azul, ele é cabelo azul. As tribos, né? Para poder ser aceito. Quem que é líder desses grupos? São as pessoas que destacam. E atleta sempre se destaca. Sempre. Então, o que nós vamos acabar fazendo? Enchendo de bom exemplo nos ambientes. Então, os grupos serão de pessoas saudáveis. Que aí ele vem com a ética, ele vem com a disciplina. Boa alimentação, porque se ele come mal, as nossas crianças, a gente, isso é bem claro. Vem chorando. Porque eu perdi no treino. Aí você entra e conversa. Tá, você comeu direito hoje? Você comeu certinho? Sua mãe, se eu perguntar pra sua mãe e pro seu pai, ele vai falar que você comeu salada, que você comeu carne certinho? Não. Falei, então, como é que você quer vencer? Já pega Só em come tudo. porcaria. Como você quer pôr água sujeira no tanque de gasolina para você andar com o carro? Não vai. Sua máquina tem que estar limpa, perfeita. Então a criança começa a entender que ele tem que estar bem alimentado para ter um bom desempenho. Não só do corpo, mas também positivo. A gente ensina isso para eles. Pô, contribui pra caramba isso. Então, Tá eles bem. vão desenvolver. Sabe o que eu acho legal? É a mesma questão de escola, né? Quando eu era moleque, que eu jogava futebol, eu comecei a treinar num time da Pauliceia. Nossa, lá em São Bernardo do Campo. Isso. E não fui pra frente, porque na época não deu, né? E o teste que eu fiz, eu passei porque eu fiz 2 gols. Canhoto, né? Canhoto ou ele é ruim ou ele é bom. Eu era bom.
Não tem meio termo. Eu era bom, não tem meio termo. E eu achava legal, por isso que essa questão que eu quero entrar. Vamos supor, ele tem a academia dele e tem crianças. É importante até lá, eu tinha que estar com notas azuis na escola para continuar treinando naquele time. Então olha como que é. Porque hoje a geração, qual que é essa geração de hoje? A geração do quarto, né? Os adolescentes, as crianças estão onde? No quarto. Esses dias até conversei com a minha mulher, né? Que ela fica com meus 2 filhos. O mais velho já trabalha, mas os meus mais novos, os 2, fica muito em casa. Eu falei pra ela, eu sei que você é muito atenta com eles, mas controla isso neles. Põe limite. 1 hora por dia. O que tá assistindo e tal. Ela já faz, mas aquela ênfase, né? Então olha como que é importante, né? Uma academia séria, né? Ou outro esporte sem ser o jiu-jitsu. Porque, puxa, como que tá aqui na escola? Tá com nota azul? Se não tá, vai conversar. E depende do lugar, igual futebol mesmo. Na minha época, se não tivesse com as notas azuis, eu seria convidado a se retirar daquele clube. Olha como que a seriedade é. Muito bom. Eu sou professor de educação física, então eu trabalho todos os esportes. Tem irmão meu que tem escolinha de futebol, tem academia. Meu outro irmão, ele é treinador de goleiro, ele treina goleiro de futsal na Itália. Mas minha família gosta de esporte, né? O outro irmão também é formado em educação física. São 4 homens, 4 professores de educação física. E eu gosto de todos os esportes. Só que o que me barrava, por exemplo, com o futebol, por exemplo, brasileiro. Porque a cultura é diferente. Se nós estamos aqui jogando bola, alguém cruza a bola, eu faço gol com a mão, ninguém vê. Não comemoram? Se o juiz não viu? Ou seja, valorizam a infração da regra. Isso pra mim me matava no futebol. Eu falava, como que eu vou ensinar a criança que quando ninguém tá vendo, eu posso fazer o errado e vão aplaudir, vão me levantar. Tá incentivando ao erro. E os professores, não, mas mestre, não seja tão... Aquela malandragem do futebol. Não seja tão rude, tão ruim. Eu falei, não, isso é voz de professor. Se vocês acham que tá bom, tudo bem, mas filho meu não coloca no futebol. Com um professor assim, não. Graças a Deus, hoje tem professores com outra visão. Sim. Que eles estão ensinando de verdade as crianças a serem pessoas. Serem homens, serem meninas decentes. Então, mas ainda a televisão faz muito isso. Glamorizar a malandragem do futebol. Corta a mão e se joga no chão. Coisa que você não vê em outros esportes. Por exemplo, eu tô no jiu-jitsu há 25 anos. Se eu falar pra vocês que eu nunca... Minha idade, 25 anos. Você tá de brincadeira. Eu nunca vi 25 tem de casado. uma briga em competição de jiu-jitsu na arquibancada. Nunca teve. É um ambiente legal, Nunca agradável, de Tem- amizade e tudo bem. Mas o lutador não é briguento? Não é a fama? Lutar vai ensinar... Eu ouvi isso. Vai ensinar a brigar na igreja. Vai ensinar a brigar na escola. O jiu-jitsu ele não foi feito. Então, se, O jiu-jitsu não foi feito pra brigar. Foi feito pra si? Feito pra não apanhar. Não, apanhar. é bem diferente, né? É legal isso aí, como que é? Eu já ouvi professores. De você eu não ouvi ainda, mas se aconteceu é porque foi o último caso. Sempre. Mas eu conheço professores da sua academia que falou de faixa preta e nunca brigaram. Nunca brigaram. Até, né, quem, igual eu que sou mais novo lá, chega e fala, nossa, nunca. Além E se de brigou é tudo, porque teve que se defender. além de tudo que agrega, então o objetivo é, às vezes, diferente do que a maioria pensa. Então, é isso É que não apanhar, é isso que é impactante. ou né? apanhar menos. Impactante pra galera, assim, é entender que eu tô indo pra uma luta super eficiente, que vai neutralizar o agressor, só que eu tô entrando naquele esporte, aí que eu vou entender que eu tô entrando lá pra eu não apanhar. Aí quando você começa a entender isso, aí você evolui muito rápido no esporte. Muito rápido. Por isso que aí você vira um cara pacífico e não inofensivo. Porque você é capaz de promover, mas se você for ser violento com uma pessoa que é leiga, assim, chega a ser assustador de quanto parece uma criança na sua mão. Um adulto, forte, saudável, malhador de academia, que seja, quando pega um lutador profissional,
Parece uma criança. Não tem a técnica, Não, é uma vai criança. tomar pau. É uma criança na mão. E o cara que tem a mulher brava, então, é recomendado. Melhor põe ela pra treinar, ela fica mais calma. Você não perguntou ainda. Porque o cara não apanha, meu. Você não perguntou ainda o que significa jiu-jitsu? Pergunta. É, Você não que perguntou? significa? Você quer que eu que A pergunta? pergunta é você. Não, pergunta você. Jiu-jitsu é uma palavra japonesa, né? Que significa arte suave. Viu? Suave? Suave. Suavíssima. Vai ficar suave. Ele é suave porque a intenção é essa. É você ser suave, você eliminar a agressão sem causar dano. Você vai anular, Isso. neutralizar, né? E você neutraliza sem causar dano ao agressor, porque você dá a oportunidade dele desistir. E o cara foge até em última instância, mas, né, no caso do confronto aí, de rua, qualquer. Eu sou instrutor, É o extremo. Eu sou instrutor de defesa pessoal em empresas de segurança. E tanto para quem é profissional da área. O cara que trabalha com isso, ele tem que ser mais ativo nisso aí. Mas para todo mundo no geral, meninas, nós, as mulheres, tudo, eu deixo bem claro que a melhor defesa pessoal que existe é a antecipação. É você aprender a estar no lugar seguro e se manter seguro. Então, esse do correr é a primeira coisa que eu falo. Tem uma confusão ali? Vai para lá. A briga com você, dá para evitar? Evite. Não tem porque você vai ser mais ou menos homem porque você não brigou. Como chama aquele professor? É de outra cidade, eu esqueci o nome dele. Às vezes ele vinha pra cá, faz tempo que ele não vem, um japonês. O Hugo. É o Hugo? O Hugo, magrinho, porque agora era fortinho, agora tá magrinho agora. É o Hugo. Não sei de que cidade que ele é. Faixa preta. É. Ele tá morando em São Paulo agora. Não é o Hugo. Não. Ele não é do Gigo, se não me engano. Mas ele sempre vem. O Yudi. O Yudi. Yudi. O Yudi um dia ele veio pra cá e ele que deu aula pra nós, né? E ele falou assim, a primeira regra, ele falou pra mim, a primeira regra de defesa pessoal é sair correndo. Ele sai correndo. É melhor você ser chamado de covarde Vivo. e vivo do que um valente morto. E isso gravou muito. Ele falou, no trânsito, você vai ver seu jiu-jitsu. Sim. Em momentos difíceis, você vai ver como que é a eficiência pra cabeça, entendeu? Pro cérebro. Se o cara descobrir que você tem técnica, né? E o cara não tem, a única reação que ele tem é se ele tiver uma arma. Exato. Ele vai agir. Ele vai usar. Porque ele sabe que ele não tem a menor Exato. chance, então. Vocês conhecem o Maldonado? Fábio Maldonado, lutador. Eu conheço. Ele, imagina, ele é o cara do UFC, é lutador, ele é alto. E todo mundo conhece isso no cara, então sabe ele é lutador. Então quem arrumar briga com ele, eu até falo pra ele. Ele sabe disso também, né? Você acha que o cara tá arrumando briga com você à toa? Ele sabe quem você é. Você acha que ele tá armado? O cara é trouxa, velho. Ele tá vendo que você é lutador, ele não vai arrumar briga com você no soco com você. O cara tá uma faca, com comparsa, tá com uma arma. Então a melhor forma de você se defender é ir embora. Sai fora. É ir embora. E a gente aprende isso. Em último caso, aí você tem que ser a barreira pra sua família. É o que eu falo para minhas filhas. Eu sou a barreira de segurança delas. Então, se a gente não conseguir... Você é só mulher, né? Tem ali, né? Você não tem Só filho mulheres, homem, né? Só mulheres, minhas 3 mulheres. Então, Quem apanha na casa é ele. eu não saio de casa sem eu falar pra onde eu vou pra mais nova, que hora que eu volto pra mais velha e falar assim, meu amor, pra minha esposa. Então, primeiro me arrumar, onde você vai? O jiu-jitsu, ele tem histórias de meninas que estavam na rua e tentaram o estupro e elas conseguirem reverter a situação, né, mestre? Tem uma história legal. Eu vi uma matéria assim. Tem vários, né? Tem uma matéria, vocês vão lembrar. Lembra o atentado de Suzano, A escola, né? na escola? Entrou 2, né? Um com arma e o outro com faca, machadinha e tudo mais. Aí o que tava com a machadinha tacou a machadinha na pessoa no chão. Que tinha acabado de cair ali, acho que era inspetora, alguma coisa assim. E nisso o outro entrou com a arma no pátio. E começou a sair correndo um monte de criança na direção do outro que tava na portaria. Aí aquela multidão veio uma menina. E o cara que tava ali, ele pegou ela pro cabelo. E tentando pegar a machadinha pra arrancar do corpo e bater nela. Só que ele começou a balançar ela pra ela cair. E ela não caía.
Tanto que ela foi lá, se desvencilhou e fugiu. Aí largou ela, pegou tentou arrancar a machadinha, viu que não saía do corpo e gente vindo, ele correu pra dentro. Ah, não, ele arrancou e jogou no peito do menino, que correu com a machadinha no peito, foi embora pra rua. E depois ele entrou, aí se mataram lá os dois. Mas aí depois foram entrevistar a menina. Sabe por que ela não caiu? Pra fazer jiu-jitsu. Se ela caísse, ela morria. Sim. Porque ele pegou pro cabelo dela, ela não entrou em desespero. Ela lembrou dos treinos, de como tinha que posicionar as pernas, Estabilizou. Né? qual era a base correta, como ela tinha que segurar na mão dele para poder se livrar do cabelo, e ela conseguiu fugir. Se não fosse o jiu-jitsu, ela tinha morrido ali. Ela ia cair, ela ia chorar, entrar em desespero, ele ia morrer ali a menina. Então salvou ela sem ter que lutar. Só pela postura de como ser, ela conseguiu salvar. A defesa. Antecipação, ela antecipou a queda. Se ela cai, ela morria. Na academia lá, vocês ensinam outras artes ou essa é a principal? Como que é? Depende do local. Na matriz, nós chegamos a ter Muay Thai, chegamos a algumas aulas de wrestling, uma época, judô, mas o foco é o jiu-jitsu e no-gi, né, que é o jiu-jitsu com e sem pano, com e sem kimono. Mas, por exemplo, lá no nosso trabalho feito em Iperó, Jorge Wetter, tem sandá, Muay Thai, Jiu-Jitsu, porque como é professor social e é uma área muito carente, então nós temos o máximo possível de atração. Voluntários. Ah, não gosto de Jiu-Jitsu, então faz outro. Faz Tem sandá. opções, né? Ah, não, faz Muay Thai. E lá também, nós fazemos lá alguns eventos, né, chamamos de impacto, que tem louvor no meio do treino, leva a palavra, todo o treino. E assim vai atraindo e atendendo ao mesmo tempo, né? Distribuir cesta básica, então os nossos sociais têm um atendimento muito grande. Ele falou de Wesley. Se você observar a polícia americana, né, mestre? Eles usam muito o Wesley, né? É que os americanos, eles... É americano o Wesley? Não, é o greco-romano. Né? Mas eles usam muito, né? O wrestling, ele é uma luta já muito antiga também, né? É a primeira luta da Olimpíada. As Olimpíadas antigas, era a luta greco-romana, que hoje é o wrestling moderno. É que as regras do wrestling ainda é diferente da greco-romana. Uhum. Tem poucas diferenças. Mas os americanos têm uma cultura esportiva muito forte. Então as escolas, você tem lá as suas matérias obrigatórias e algumas matérias que você escolhe. Uma delas é alguns esportes separados, além da educação física. Então, por exemplo, luta. Então, a luta que eles fazem na escola é o wrestling. Por isso que eu falei que o jiu-jitsu da escola, lá no Brasil, vai ser um diferencial gigantesco. Vai ser uma mudança do brasileiro. A hora que o jiu-jitsu entrar nas escolas, vai ter uma geração completamente diferente do Brasil. É verdade que o Rorion Gracie ele implantou o jiu-jitsu no exército americano, sabe? Não sabe? Ele foi o pioneiro. Hoje tem outros, né, que também estão Ele lá. que introduziu. Como eles começaram a ficar Pra você famosos, ver a eficiência. começaram a ficar famosos lá nos Estados Unidos e atenderam os atores famosos, as forças especiais americanas. Posso, para lembrar, Fábio Assunção, o ator, ele, para quem sabe, ele tinha dificuldade com drogas, né? E ele começou a fazer jiu-jitsu, o jiu-jitsu tá ajudando muito ele tá se recuperando. Contribui. Porque tem a ansiedade, né, do adicto quer voltar, né? Uhum. Aí a ansiedade você combate com o jiu-jitsu. Se ele canalizar isso tudo para... Você tem que atender o tempo, o nosso corpo fica pedindo, né, aquela sensação. E você fica ansioso, aí você começa. Aí que é a estratégia gigantesca. Até para um cara que nem Fábio Assunção, de ter alguém ali, um cristão ali perto dele, para poder começar a trabalhar a cabeça dele, para permitir que ele entenda e aceite o Espírito Santo nele ali. Porque agora ele fica qual que é o mundo dele? Projeção, é droga, é perversão o tempo todo. Como que você vai arrancar o cara daquele meio? Se ele quer estar naquele meio. Então alguém ali próximo a ele começar a trabalhar ali, vai dar essa abertura para ele. É uma forma. Certo. E a técnica israelense lá, como que é o... Krav Maga. Ah, O Krav Maga, ele é uma técnica de combate para guerra. eu sou leigo, mas aparentemente ela é mais agressiva, assim. Sim, tanto que o Krav Maga não dá para ter competição. O Krav Maga ele é feito, assim, arte marcial. A arte marcial é uma arte para guerra.
Então, o jiu-jitsu, o judô, o kung fu, tudo foi feito para guerra. Para você ir lá e ter uma vantagem contra o adversário. E o Krav Maga, ele foi feito especificamente para guerra, para mais nada. Não é para escola, não conseguiu virar um esporte, porque os golpes do Krav Maga, eles são muito traumáticos, muito. É garganta, olho, genitália. Então não tem como. É um esporte para Mortal. combate, é para guerra, para soldado mesmo. E para transmitir, por exemplo, para as crianças, você muda a linguagem, para o nome dos golpes, por exemplo, né? Deve ser difícil de aprender e tudo, porque são muitos. Você lembra do primeiro golpe que ele falou, que ele adaptou ou não? Pra criança? Da Vamos ver. vassourinha lá? Não, mas o nome original. Não lembro. Eu lembro que ele falou vassourinha. Ele vai repetir porque nem eu acho que vou lembrar. É assim, que é difícil, porque a criançada já tá. Viu como que é? Eu fiz pra fazer uma pegadinha, mas pra você ver como que é a dificuldade. Eu também tô já... Mas o apelidinho você lembrou? O apelidinho eu Ele lembrei. lembrou. Exatamente. Nem sei o que é, Essa mas- é a intenção. A criança, ela, como é lúdico, a gente faz um processo lúdico para a criançada. Então, mesmo toda a nomenclatura técnica, a gente adapta para a faixa etária. Então, ele começa aprendendo o mesmo golpe que seja bom para a fase dele, respeitando formação óssea, formação cognitiva da criança, vai cada vez aumentando o que é para fazer. Então, tem fase, por exemplo, que eu falei no começo, o Sotogari, que é um golpe, Vai? que é uma rasteira, né, que a gente fala no O judô, Sotogari. que é a grande barrida. Então, para a criança, ele começa aprendendo que é a vassourinha, porque a vassourinha vai varrer. Então, ele aprende que a perna tem que varrer. Até pros adultos, né? Eu uso Vamos também. supor, Se eu falar para todos os novatos, eu uso também. às vezes eu tô lá com o Plínio e ele fala assim, o macaquinho, o jacaré, Isso. o... Assimila melhor. Ele vai Exato. falando o nome de bicho. Porque o movimento, para você, é mais fácil você assimilar qual o movimento que é. Então, aí depois é que você vai evoluindo, trocando o nome. Ele aprendeu o movimento, já aprendeu a técnica. Então, ó, esse golpe que você faz aqui, é esse nome aqui, ó. Aí você vai... Quando você percebe, como é um processo pedagógico, quando você se dá por conta, você aprendeu. O nome, qual é a técnica, como que é a execução da técnica, como que é a aplicação, aonde eu aplico aquilo ali. Então, aí, não é todo mundo que faz isso. Se eu falar para vocês que eu já recebi crítica pesada de outros professores por eu fazer essa mudança de nome. É porque, assim, é aquela resistência Ah, mas aí é falta de ao pedagogia. tradicional. Não, o que tá errado, porque eu venho aqui depois, eu tenho que trocar, arrumar tudo. Criança. Nós temos que tratar como criança. Criança não é mini adulto. Criança não é mini atleta. Criança é criança. Ela tem que se desenvolver com todas as fases dela. E o objetivo maior é que ela compreenda, que ela entenda. Ela- E esse é o Ela formato. tem que aprender, ela tem que desenvolver, se desenvolver. Que tem pessoas que ela não tá apta a mudanças, né? Quando você faz um currículo para uma empresa, geralmente no final você coloca lá apto a mudanças, né? Porque se a empresa mudar a mudança ali, você já diz, ó, você tá apto. Sim. Então essa questão aí eu não vejo maldade, nem Não. ruim, nem nada demais pra ruim. No cargo, É algo de... como nós desenvolvemos um processo pedagógico, uma metodologia de ensino que facilita o aprendizado da criança, facilitar para ele aprender. E muita gente, é difícil, mas as pessoas elas acabam focando a sua frustração na criança. Tipo, o pai que queria ser atleta, nunca foi, ele foca que o filho tem que ser craque de bola. Aí o filho perde pau no futebol. Mas ele insiste que o moleque vai jogar bola. E o moleque não gosta mais, porque ele não vai, não desenvolve, não quer ir mais. E o pai não percebe isso, que ele fica insistindo. Basquete, no vôlei, no qual esporte seja. Faculdade. Teve Curso, faculdade. um aluno dele que foi jogar futebol e se machucou, né? Aí ele chegou no treino e o pessoal falou: futebol é um esporte muito violento. Esporte violento. Vem fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é fácil. Você viu que você não vai sair ali? É igual o carinha lá que ele apanhou. Ele falou: se der 3 tapinhas, eu solto. Não, soltou. Agora no Fechou. futebol o cara vem por trás. Cadê os 3 Vem tapinhas? Não dá quebrando tempo. tudo. Porque esse problema, uma vez,
A pessoa acha que eu tô provocando. Porque eu faço essas mudanças. E falo algumas coisas abertamente que penso que eu tô provocando. Não tô provocando. Por exemplo, eu já fui outras artes marciais, eu conheço outras artes marciais. E a única modalidade esportiva de luta que dá para você fazer combate, luta, corpo a corpo, com mais intensidade, até depois de idoso, é jiu-jitsu. Se você for fazer judô, competição, depois de idoso, você vai se machucar. Agilidade. Você vai se machucar. Vai cair, você vai se machucar. Vai bater uma vez no chão, duas. Se machuca hoje, que é jovem, imagine depois de idoso. Dá pra fazer boxe depois de velho? Já idoso? Tem como ensinar uns idosos, pegar aluno de 50 anos e fazer boxe e pôr pra lutar boxe? Eles vão fazer luva, vão trocar um pouquinho de soco, mas com proteção, com menor intensidade, bater saco, aprender a se defender. É um ótimo esporte, excelente esporte, mas para ele lutar é mais limitado, porque vai ter muita lesão. Karatê, Kung Fu, estou falando de combate, não de praticar a modalidade. Certo. O jiu-jitsu, como ele já é no chão, você começa em pé. Tem todas as técnicas de queda do judô existem no jiu-jitsu. Inclusive algumas de wrestling também no jiu-jitsu. Mas você pode adaptar e colocar direto no chão os dois de joelhos. Então não tem impacto. E toda vez que encaixa algum golpe que fica perigoso, eu bato e começo de novo. Eu bato e começo de novo. Como que eu venço no boxe? Nocaute. Ou bater, trocar e desistir. Ou em judô, se eu não der empurrão, não acabou. Se eu não derrubar, não acabou. Se eu não mobilizar, não vai acabar. Então, no jiu-jitsu, toda vez que encaixa, eu bato e começo de novo. Se o tempo é 10 minutos, eu posso fazer 5 vezes isso e luto de novo. Por isso que eu falei lá no começo. Eu apanhei durante um mês. Eu batia toda hora e não saí machucado. Peraí, que esporte maravilhoso é esse? Que eu mais apanhei do que bati e não tô machucado. Já pensou apanhar e não se machucar? Legal, cara, legal isso aí. É legal, é interessante porque dá até para eu fazer esse negócio aí para as nossas reuniões. O sistema Mas como que é? presbiteriano Pode falar. faz reunião de conselho, né? Porque se decide tudo de forma democrática. É o governo de igreja, eu acho que é o mais democrático que tem. Então tudo que vai decidir tem um grupinho ali, tem um conselho, tem assembleia, tem tudo. Então para as reuniões de conselho acho que é boa, né? Quanto tempo eu levo para chegar na faixa preta? Porque eu vou chegar, pegar a faixa e pôr em cima da mesa. Vamos discutir a matéria aí com os presbíteros. É bem isso. Mas legal, bem interessante. Mais algumas? Nem sei mais o que eu ia falar. Verdade, esqueci. É legal. Muito legal estar aqui com vocês. Espero ter desenrolado bem o assunto, falado um pouco da história, de como uma coisa importante de deixar bem claro é que todo mundo que tem filho, parentes, irmãos mais novos, mais velhos, às vezes tios, avós que querem procurar uma academia, a primeira coisa que você tem que fazer é saber para onde você vai levar essa pessoa. Eu falo bem na reunião dos pais, né, dos meus alunos. Imagina que eu tenho aqui um saco de ouro, cheio de ouro. Você colocaria, sejam sinceros também. Você colocaria você achou um saco de ouro. Você colocaria numa van pro cara te levar da onde tá até a sua casa? Um saco de ouro? Ah, complicado, né? Eu não. Ninguém colocaria. Não colocaria. Fala a verdade. Ninguém Não. colocaria. Mas colocamos nossos filhos numa van e deixa ir pra onde for. Tem noção disso? Que a gente faz isso sem pensar? Que a gente coloca nosso maior tesouro na terra em outro local e deixa outra pessoa cuidar, mas não deixaria cuidar do ouro, do dinheiro nosso? Então, nossa cabeça, às vezes, por isso é quando eu falo para os pais, você entendeu isso? Entendi. Então, procure uma ótima academia. Como que eu faço isso então, professor? Quem é professor? Ah, é fulano de tal. Cara, vá na polícia, jogue no Google. Hoje joga no Google, você acha tudo, cara. Processo, tem processo, acha todo o processo que ela tiver lá. Puxa a capivara inteira. Aparece um monte. Se tiver amigo seu policial, mais melhor ainda. Pergunta pro cara lá. Ele vai te ajudar. Eu falo, pergunte. Pergunte não só ali na região. Pergunte para pessoas da cidade mesmo. Quem é essa pessoa?
Você vai levar seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua esposa a treinar lá e você não vai saber quem é a pessoa que tá lá. Depois acha ruim quando acontece alguma coisa. E é nosso coração que tá no lugar errado muitas vezes. Quando eu falo isso, o povo se impacta mesmo. Fala, mas é verdade, eu me ponho no mesmo lugar. Falo, cara, você não deixaria uma barra de ouro na mão de ninguém. Filho. Você colocaria no bolso e levaria onde fosse. Mas nossos filhos, nossos queridos, a gente faz isso. Eu sou um cara que gosto muito de divulgar as coisas, né? A minha igreja, o jiu-jitsu, né? Eu sempre falo, né? Vai lá. Só que, como a gente tá vendo a sua história aí de vida e a sua história aí, o jiu-jitsu mexeu muito com você, né? Lógico que não acima de Jesus Cristo, né? Que tá acima de tudo. Mas o jiu-jitsu é uma forma um estilo de vida seu, né? E eu sempre falo, vamos fazer jiu-jitsu e tal. Enche a paciência do pessoal, né? E só que aí eu vejo que muitas pessoas ficam meio assim, tipo, não sei se é medo, ou se olha na televisão e vê aquele agarramento todo, né? Então, eu gostaria que você deixasse uma chamada aí pra pessoa tentar se envolver mais com essa arte marcial aí, o que você aconselha. Eu falo, vai lá, tem igual o Gego, lá, academia, a primeira aula experimental é gratuita. Tem escolas que, não sei, tem escola que às vezes você vai lá e paga só pra fazer uma primeira aula lá e lá tem essa vantagem aí, você ir lá e ver. Então, fala um pouquinho aí, só pra... faz uma chamada aí. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é que é o nosso preconceito que nós temos. Como eu falei, as igrejas tinham um receio de abrir a porta para colocar o jiu-jitsu lá no seu espaço como uma modalidade de projeto social para atender a comunidade por preconceito, por achar que era briga, que era, né, não era um esporte. Aí eu peço o seguinte, antes de você julgar que é um esporte de agarra-garra, que vai ficar se agarrando, ou que tem alguma parte pejorativa durante a luta, vá assistir um dia. Se permita. É a palavra. Se permita um dia de você praticar um esporte desse. Pode ser jiu-jitsu, pode ser judô, pode ser capoeira, pode ser karatê, kung fu, o que te atrai mais. Mas se permita, vá lá. Experimente. Se você viu que aquela modalidade te atraiu, aí o segundo passo é saber quem são as pessoas responsáveis. Quem que vai cuidar de você? Ou de quem você vai entregar lá. Depois disso, você vai ver como cada dia que você for lá, é como se você pertencesse a uma família diferente. Porque todo mundo vai te cuidar. Isso eu vou falar para a minha academia. Eu me preocupo muito que meus alunos recebam muito bem. Então, quando ia chegar alguém novo, mesmo que já... Porque assim, antigamente tinha um preconceito com um já praticante. O praticante de outra equipe viesse para outra, trocasse de equipe, todo mundo queria bater nele. Novato. É o galo novo no terreiro. É da outra equipe. Então tem que bater no cara. Mas não é lá no... Hoje não, na Gego Team não. Eu ensino que a pessoa fica lá se ela for muito bem recebida. Então ela vem, vamos oferecer, se ele já é praticante... Tem bastante caso lá de pessoas que às vezes a academia fechou e foi lá e, nossa, como vocês Que diferença aí. A gente teve um visitante essa semana e ele falou... tem academia que a gente deixar de lado, e vocês vão vir aqui, eu não sei o que, e puxamos uma pessoa. Porque foi uma forma de... Faz parte no comércio, assim, na igreja, assim, imagina, você vai na igreja Então a recepção é muito boa. Se Faz você não for diferença. recebido bem, comércio, academia, igreja, você não vai querer ficar naquele ambiente. E eu prezei muito por isso com meus professores. A passar, transmitir isso para os alunos, que os graduados recebam bem. Se é novato, atenda bem, porque tá constrangido, tá com vergonha, tá intimidado. Então, receba bem. O já é atleta, ele vai vir, primeiro, já vem com 4 armas na mão. Tipo, tá acostumado com a cultura de vou apanhar. Ele percebe que é bem recebido, vai ter um jiu-jitsu de qualidade ali para ele treinar com as pessoas, e ainda assim vai ser bem recebido. Que vai apanhar, vai, né? Mas é com a educação, né? Então, faz diferença apanhar com a educação.
como você visou muito o jiu-jitsu também como defesa pessoal e autodefesa, né? Você tem algum caso que aconteceu com você, que você precisou usar o jiu-jitsu na rua, pode contar? Não teve escolha, teve que se defender e o jiu-jitsu ajudou muito. Assim, eu era muito briguento quando eu morava na Linha Comprida. Depois que o jiu-jitsu que eu fui mudando. Quando eu vim morar em Sorocaba, uma época eu fui numa danceteria na época. Factory. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. E É o que, danceteria? era uma danceteria. E eu era novo aqui, eu não conhecia quase meus primos, tinha uns amigos, tudo. E eu já fazia jiu-jitsu. E naquele dia, por um problema lá de menina, ciúme, porque a menina falou, conversou com um com o outro, o cara veio pra cima de mim. Eu consegui me desvencilhar de um, e enquanto tava imobilizando um, o outro veio e me chutou por trás, né, o comparsa, né? Eu consegui me livrar dos dois no dia, e eu acabei na delegacia. Os dois vieram bater em mim, e eu acabei na delegacia, naquele dia. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu, porque bati nos dois. Quebrou os caras. Eu bati nos dois, machuquei os dois, machuquei bem um. Você se defendeu porque eles vieram pra cima. Eu não fui o autor da agressão. Não era a intenção. Eu não fui. Tanto que até hoje eu ensino isso para meus alunos. Eu cito esse caso em defesa pessoal, nos cursos, que eu não antecipei. Porque eu vi que ia acontecer a confusão e eu estava de braço cruzado, encostado num carro, com um pé. Sabe você vê com um pé mais alto que o outro? Um pé só no chão. Ele me deu um tapa na cara, eu caí que nem tonto. E eu nem consegui antever o tapa. Porque eu não antecipei. Então eu falei, eu estava errado. E se não fosse um tapa, se fosse uma faca? Eu não tava aqui hoje pra tentar pra vocês. O cara tem que ficar atento, né? Se liga. O que eu faria se fosse hoje? É antecipação. Sendo um faixa preta, pesando 40 quilos a mais que na época, tendo muito mais técnica do que tem na época, quando eu percebesse a confusão, eu teria ido embora. Eu não ficava ali. Mesmo sabendo que Viu como que o amadurecimento, mesmo né? sabendo que eu poderia promover violência muito maior do que promovi na época. Muito maior. Eu poderia ter muito mais É um perigoso. pacífico, né? Consegue promover, mas não, Eu ia embora. Na hora que eu percebi. não executa. Porque eu consegui perceber bem antes que ia acontecer. Porque foi esquentando e foram vindo e eu não saio dali. E a gente consegue reconhecer alguém que tem técnica assim pela postura dele? Porque o cara deve ter uma postura diferente, né? Ó, se eu falar que antigamente é mais fácil. Que nem a orelha quebrada. Sim, é. Você me pergunta, por que você não tem a orelha quebrada? Eu falo, porque eu não apanho. Não Quem toma quer usar? Porque pancada. apanha muito. Tanto que os outros mestres mais conhecidos, tipo o próprio presidente da Federação Paulista, ele fala isso, que a orelha quebrada é de quem apanha muito. Muitos dos greys falavam isso, que a minha orelha não é zoada porque eu não apanho. Se fica apanhando, a orelha arrebenta mesmo. Mas quem machuca mais é atleta. Por que mudou? Quer dizer, a mudança de comportamento fez mudar isso. Essas lesões não acontecem tanto mais. Certo. Acontecem em atletas. Quem não é atleta, Cara é intenso, praticante, machuca a orelha. Ela vai inchar? Você pode parar uma semana, você drena ela, põe gelo, toma inflamatório, volta a normal a orelha. Por que o atleta fica a orelha zoada? Porque ele machuca hoje, ela enche. Amanhã ele treina de novo. 2 treinos. Aí no dia seguinte, ele treina de novo 2 dias. No domingo, que é pra descansar, ele vai competir. Então a orelha não recupera, a orelha fica desse tamanho. E ainda não drena, né? E não treina, porque se treinar é pior, dói mais ainda. Então, aí hoje eu tava até de postura. Eu tenho uma aluna minha, ela é fantástica, ela é professora também, já Karen. Sim. Ela é professora Ah, faixa marrom. E os caras ficam com vergonha de ir lá e apanhar das meninas ou não? Sim. O universitário, ela dava aula pra mim. Ela dava, né? Então, e Casca grossa, viu? a Karen, Não, porque você tá começando, né? Você já A Karen, ela. Não sei se você sabe, ela saiu do banco com o celular e o cara foi tomar, ela. já grudou, cara. Coitada, o celular quebrou, mas não levou o celular. Não levou. Ela se defendeu. porque, assim, ela é faixa marrom, né? Ela é uma instrutora da Guigutim hoje. Ela é responsável por uma filial da academia. Tem uns alunos muito bons de competição. Ela é uma aluna direta minha. Ela treina comigo. E eu tenho ela que nem filha. Eu cuido muito bem dela, assim, porque ela é uma menina muito assim, especial de cabeça, muito legal. E
Quando eu chego novo, como eu falei, o preconceito. O cara, na cabeça dele, ele já veio com isso na cabeça. Então, se ele vem livre para aprender e uma menina ir lá e ganhar dele, ele não vai ligar tanto. Ali, tão abertamente. Mas ele fica encucado. Caramba, me bateu, me sacudiu. Tem outra nossa que é luta MMA, vai vir agora profissional de MMA, faixa roxa Mari. Sim, é de Mairink, né? Se rolou com ela, pode ser graduado. Ela vai bater no cara. Rapaz, eu apanhei dela esses dias. Ela vai ganhar. Ela é dura demais. Ela é dura. Baixinha, pequenininha, mas é muito feia. Ela, Karen. E eu falo pra galera, venha sem preconceito. Se você tem sem preconceito, vai ter nada de boa com todo mundo. Você vai aprender muito. E as meninas que estão lá treinando com a gente, que estão bem, vão te vencer, porque o que vale é a técnica. Aí que você, se você tiver, fala, cara, tem que pensar, que esporte maravilhoso, cara. Uma menina pequena. O cara fica com receio até da rua, né? Porque Exato. pega uma menina com técnica aí e vai passar vergonha. Porque que eu penso? Eu penso assim, o homem ele acaba, pela testosterona, sendo mais forte que as meninas, né, em relação. Mas tem menina que é mais forte que homem, se você for ver bem. Mas é raro, não é todo, não é o comum. Então o comum é o homem ser mais forte que a menina. E quando se você for com a cabeça aberta e falar, cara, esse esporte é tão bom que uma menina, ela é muito menor que você, a Mari, por exemplo. Sim. Que alguém tão menor que eu, teoricamente mais fraca que eu, conseguiu me vencer. Cara, imagina se eu aprender igual ela. O quanto que eu vou ficar bom. Aí tem que pôr na cabeça. E não, nunca mais volto aqui. É. Me envergonhou. Tem que ficar de boa, tranquilo. Não, tem que aprender, ir lá e pra aprender. Diego, pra gente finalizando aí, vamos fechar com chave de ouro. Qual o link que a gente faz aí com o Evangelho, né? Qual o link que a gente pode fazer com Jesus, né? Porque assim, a gente vive para glorificá-lo e há várias formas de fazer isso. A gente faz isso com testemunho, a gente faz isso pregando, a gente faz isso por onde a gente caminha como cristão, né? Qual link você consegue fazer pra gente? Uma coisa que eu acho legal na nossa equipe é o seguinte, como eu te falei, nós temos no nosso treino esse ambiente tão saudável de ser um local horizontal, onde todo mundo está na mesma altura, só é respeitado pelo seu tempo de conhecimento e tudo mais, mas o que é legal no jiu-jitsu para a gente trazer para o ensinamento, para poder aproximar do evangelho das pessoas. Da mesma forma que Jesus usou tanto Paulo e Pedro para falar para pessoas diferentes. Porque um tenha mais acesso aos mais tradicionais, aos judeus, e o outro aos gentios, que nem entendiam o que era a religião. E ele usou a estratégia de usar pessoas diferentes para usar. Então eu vejo o jiu-jitsu hoje como uma ferramenta muito poderosa para permitir que as pessoas possam ouvir de Jesus. De tanto eu acredito nisso, que o nosso grito de guerra da Gego Team é versículo bíblico. Então, toda vez que a gente encerra o treino, toda vez que vamos para a competição, na competição nós fazemos antes de começar a competição. Tem um vídeo nosso, se você ver na internet você vai pirar. Então o nosso grito de guerra é assim, uma pessoa puxa e todo mundo responde depois. Então quem puxa fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Igual no exército. Isso. Aí você já viu os 300, Esparta? Já. Aí tem aquele momento quando o rei pergunta quem nós somos. Aí o Ahu deles é soldados, né, guerreiros. O nosso é quem é nosso mestre? Jesus, Jesus, Jesus. Bem alto, tá fazendo isso. Então todo final de treino, aí às vezes gera uma dúvida. Por que o seu grito é assim? Por que o nosso grito é assim? Aí é mais uma oportunidade de explicar da onde veio isso. E muitos, às vezes, coloca na internet o texto e aí aparece lá onde é o versículo. Da onde veio aquilo ali? Por que aquilo ali? Qual é a ideia de ninguém será contra nós, Deus será por nós? Então, como que eu estou com Deus? Como que eu consigo ficar com Ele, então? Aí
são as brechas. Final de treino, também fazemos um momento de comunhão, ali todo mundo tem um minutinho para falar alguma coisa, pedir uma oração, testemunhar alguma coisa, testemunhar da sua vida, algum parente, e fechamos com oração. Todo treino. Legal. Então eu vejo assim como uma ferramenta muito forte, muito poderosa para ser usada. Legal. Eu vi que você tem bastante projeto social, tem bastante trabalho, né? Tem os alunos e tem academia e tudo. Eu converso com o André, a gente tem bastante interesse nisso, né? Se um dia surgir lá um tempinho, uma vaguinha, nós estamos na fila, né? Ah, mas então pode Estamos ser aí tranquilo. pra gente fazer um projeto. Claro, né? Isso demanda tempo e Sim. tudo mais. A gente tem interesse mesmo, até mesmo por causa de tudo que você trouxe aqui, do que agrega, não somente a técnica, não somente os golpes, mas os princípios, os valores, que parece que contribui muito, não só com a criança, com o adulto, com a família e tudo mais, né? Isso é super interessante pra gente. Então, partindo aqui para finalizar nosso bate-papo, muito bom nosso bate-papo aqui, agradecer você ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, né, até onde você chegou, a academia e tudo mais, dos seus princípios, né, agregou muito, gostei muito quando você falou lá no início que tomou pau lá do cara lá. Você gostou que ele apanhou? Cuidado, hein? Não, eu fiquei com... Ah, Não, desculpa. Do rapaz lá, né, que tinha técnica e você não tinha, Tiago, despertou, né, curiosidade. Tiago, vou dar crédito, deixa eu interromper, você dá crédito para ele, porque ele vai assistir. É, Tiago Paladini. Ele É. é muito amigo meu. foi ele, ele então. tá em Sorocaba hoje? Hoje ele mora em Indaiatuba. Ele rodou o mundo, ele morou no mundo, fora do mundo aí. Agora ele é responsável, faixa preta, de uma equipe da Aliança aqui em Indaiatuba. Legal, legal pra caramba. Porque foi lá que começou, né, e tudo mais, e chegou até onde tá aí, história bem legal. Muito bom estar com o mestre Guigo aí. Obrigado. E vamos continuar treinando lá. Convido todos aí a participar Sim. um dia. Eu sempre falo, viu? Quiser Então- comparecer lá um dia. Eu tenho curiosidade, vontade de fazer essa aula experimental aí. Sabe, Preciso, você preciso quer- arrumar. Então, vou fazer para você um convite. Não faz convite não, intima. Não, eu não vou te convidar. Vai ter a nossa graduação em agosto. Eu vou marcar um curso de um dia de defesa pessoal. Então, pode tanto você e sua esposa levar a namorada, quem quiser levar. Então, é uma defesa pessoal, assim, dar uma passada de como se comportar para manter a família mais segura em ambientes e algumas técnicas caso chegue a ter que usar. Então, lógico, deixo claro aqui, um dia só não vai deixar você craque. Sim. É uma prévia. Demanda treino. Só que Sim. vai dar aquele gostinho do porquê que você tem que estar lá com a gente. Certo. Entendeu? Desses cursos, muitas vezes, as esposas é que obrigam o marido a ir treinar lá. Fala, nossa, como é gostoso, vai lá. E assim, o valor é acessível, o pessoal que tiver interesse aí. Vai ser bem variável, porque como nós temos várias filiais, hoje eu não tenho um padrão de valores, tipo assim, X em todo lugar. Não. Depende da qualidade do ambiente que nós temos, porque muitos locais são parcerias, né, que o professor tem com alguma academia. Então aí o preço acaba sendo da academia, que está em parceria. Mas, por exemplo, a matriz. Um plano anual hoje lá, você vai pagar R$ 97, R$ 95 por mês. Plano anual. Mas tem outras das nossas filiais que vai ter por R$ 70 por mês. É um também. valor bom valor. Bem acessível. Muito bom os valores. Se você pesquisar aí, você vai ver que o valor é ótimo. Tá bem assim, o valor mensal da matriz é um pouco mais alto. Mas os planos, eles te facilitam. Sim, você não encontra nada a menos do que isso, abaixo disso, né? Mas é isso aí então, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. O pessoal tá me cobrando o livro ali. Vai lá, ô André. Isso aí é os A gente 5 tem pontos. a gente tem uma livraria e a gente sempre divulga, né? Sempre um indica livro. um livrinho aí, pessoal, alimentar a mente, ser renovado pela Focou, palavra hein? de Deus. 5 pontos do John Piper, né? Isso é um livro para ler aí sobre a graça de Deus, conhecer mais sobre a graça de Deus, a qual nós fomos alcançados por ela.
Tá bom? Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Dá uma força para nós lá. Fica mais uma vez muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Foi um tempo muito agradável. calma aí. Bate-papo. Ele muito falou bom. que vai fazer uns golpes em você aí pra demonstração. Chama o Vinícius lá, o Vinícius. Ah, o Vinícius, né? Chama o Vinícius lá e Obrigado mesmo, viu? É um Obrigado a prazer. vocês. Obrigado. até mais.